Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu confesso uma coisa, eu estava aqui orando, meditando na palavra, e eu vou dizer uma coisa, não tem nada melhor do que sentir a presença do Espírito Santo, não é verdade? Eu sei que eu estou falando aqui para muitos de vocês que há muito tempo não têm sentido esta presença. Eu estava aqui orando e de repente o Espírito Santo me tocou. Como é bom, irmãos, quando as lágrimas caem, não de tristeza, mas é uma alegria que vem de dentro para fora. E de repente eu comecei a orar em línguas, eu comecei a profetizar, eu comecei a declarar a grandeza do Senhor. E eu estou aqui agora para fazer isso sobre a sua vida. Você não chegou aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua história, na sua caminhada. Eu não falo aqui de religião, eu estou falando aqui de Jesus. É o único que pode mudar a sua vida. Se você ainda não teve um encontro com Ele, eu quero te convidar a abrir o seu coração. Irmãos, nós precisamos deixar de lado o preconceito, a religiosidade, porque senão Jesus vai continuar fazendo milagres na vida de tantas outras pessoas, mas você vai perder a sua bênção. Quantas pessoas hoje, irmãos, com o coração duro, o coração teimoso, não querem orar, não querem se prostrar, não querem buscar uma vida de santidade, de obediência e depois ainda colocam a culpa em Deus. Não pode ser assim, irmãos. Jesus, ele disse, aquele que me ama, obedece a minha palavra. E eu estou aqui hoje para te falar da palavra de Deus. Eu quero que você abra o seu coração e entenda que Jesus não está contra você. Ele te ama, Ele tem o melhor para a sua vida. Mas ao mesmo tempo Ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Ele enxerga então cada lágrima que você tem derramado. Ele sabe de cada noite que você passa em claro, preocupado, preocupada, com tantos problemas, tantas situações. Oh, meus irmãos, deixa eu dizer algo aqui muito importante. Jesus já sabe como resolver tudo. Ele sabe como abrir o mar. Ele sabe como resolver qualquer problema, mudar qualquer diagnóstico médico, qualquer relatório. Ele pode fazer o que for, mas ele precisa que o seu coração esteja intimamente ligado ao dele. E muitas vezes, sabe o que vai acontecer? O pai vai ter que te disciplinar. É isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12. O pai disciplina os filhos a quem ama. E se você não é disciplinado, então você ainda não é filho de Deus. Por isso eu te falo, quanto mais aflições, quanto mais lutas, mais o Senhor quer trabalhar no seu coração, mais Ele quer te disciplinar, não para o mal, mas para o bem, para que você consiga desvincular do pecado, para que você consiga realmente ter uma intimidade com Ele. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que Deus tem que ficar me disciplinando o tempo todo? Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração é corrupto. A Bíblia diz, o nosso coração é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, ele busca as coisas erradas, ele procura o que é pecado, ele não procura viver uma vida de santidade. E é por isso que nós precisamos estar sempre sendo exortados na palavra. Aqui você sabe, eu só falo da palavra. É lógico, tem momentos de encorajamento, de conforto, mas tem momentos também de exortação. E eu senti no meu coração aqui de te falar isso. Você precisa tomar uma posição. Não brinque com coisas espirituais. Não brinque de ser um cristão. Não. Siga Jesus, ande nos caminhos dele e você vai ver que a maior alegria da sua vida é poder falar com a boca cheia: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Há muitos anos atrás eu tive esse encontro com Jesus e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Deus tirou do meu caminho tudo aquilo que não prestava. Ele me libertou do pecado, tantos vícios que eu tinha, e Deus fez uma obra completa e tem trabalhado até hoje. E sabe, irmãos, até hoje eu preciso ser disciplinado também. Eu me lembro de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas em vários momentos ele tropeçou. E a Bíblia diz que realmente todos nós tropeçamos de várias maneiras. Isso está escrito em Tiago capítulo 3. Mas o fato de você perseverar, não se entregar ao pecado, às coisas deste mundo, é o que vai te garantir a vitória.
E Davi é conhecido nos seus salmos pela transparência, a maneira com que ele se abria diante de Deus. E ele então confessa os seus pecados, ele fala das lutas que ele está passando, ele fala até mesmo dos momentos de raiva que ele está a respeito dos seus inimigos. Mas você vai reparar que em cada salmo existe um quebrantamento, existe um coração arrependido, um coração disposto a melhorar, a obedecer. E é assim que você deve viver a partir de hoje. Amém? Viva na dependência de Deus e você vai ver que Ele nunca, jamais te abandonará. Olha, irmãos, nós vamos começar com a mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração. Depois nós vamos orar e eu quero pedir que, antes de tudo, você se inscreva no meu canal. Sabe por quê? Todo dia, irmãos, Deus tem feito maravilhas aqui. Eu tenho recebido testemunhos. Por isso, não deixe de se inscrever. Clique aqui no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Você precisa clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então vamos começar. Eu quero ler com você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 26 ao 29. É uma das passagens que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Olha só o que está escrito. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele prefere escolher as pessoas simples, as pessoas desprezadas, as pessoas que mais sofrem, justamente porque essas pessoas darão valor. Elas reconhecerão que a obra que aconteceu na vida delas, o milagre, não veio delas, mas veio de Deus. E aqui no final o apóstolo Paulo diz, olha, Deus escolheu essas pessoas insignificantes para que ninguém se glorie diante do Senhor. Ou seja, para que ninguém diga, eu sou bom, eu consigo, eu faço acontecer. Não é isso, irmãos. Quem deve aparecer é Jesus. Ele deve ser glorificado. Amém? Eu percebo uma coisa, irmãos, que acontece muito no meio cristão, que é quando um famoso se converte, sabe? Sabe quando aquela pessoa da televisão, aquela pessoa da música, ela decide buscar a Deus, todo mundo fica torcendo por ela, né? É porque é como se a gente se sentisse mais acolhido, sabendo que tem alguém muito famoso que também está seguindo Jesus junto com a gente. Mas, irmãos, infelizmente, muitas dessas pessoas acabam não se convertendo coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas não querem abandonar a fama, elas não querem abandonar o amor, o apego ao dinheiro. E é por isso que a gente não deve ficar focando somente nessas pessoas. A gente tem que entender que muitas vezes Deus vai pegar aquela mulher que está lá desprezada, abandonada por todos, aquele moço que ninguém dá bola para ele na escola, ou até mesmo um mendigo na rua. Jesus, ele disse que veio para os doentes, ele não veio para os sãos, mas sim para aqueles que reconhecem que precisam de um médico. E Jesus é o médico dos médicos, não é verdade? Mas ele só cura aqueles que querem ser curados. Tem muitas pessoas que ouvem aqui a minha oração de manhã e de noite, mas nada acontece na vida delas. Por quê? Será que Deus falhou? Será que Deus não está agindo? Não é isso, irmãos. É que nós ainda não abrimos o coração. É que nós ainda não fizemos aquela oração que Jesus fez no Getsêmani. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você já fez essa oração? Esta oração é definitiva. Todo dia da sua vida você tem que fazer ela. Você tem que dizer, Pai, eu tenho essa vontade, eu quero fazer essa escolha, mas quem decide é o Senhor. E aí você então abre portas para que Deus faça. Você abre um portal de Deus na sua vida, na sua família, porque ali Deus encontrou um coração disposto a obedecer, a andar com Ele. Amém? E se você olhar para as histórias da Bíblia, você vai perceber exatamente isso. As pessoas que Deus escolhe, muitas vezes eram as improváveis. Aliás,
Todas as vezes eram as improváveis. Eu me considero assim e eu espero que você se considere também o improvável. Por exemplo, vamos falar de Davi novamente. Davi era só um pastorzinho de ovelhas, mas Deus escolheu ele para ser o próximo rei de Israel. E Davi, com toda a sua simplicidade, ele aceitou isso. Ele abriu seu coração e ficou aguardando pacientemente pelas orientações de Deus, pelo tempo do Senhor. E naquela época, quem estava governando Israel era um homem chamado Saul. Saul era muito mais capacitado, muito mais forte, muito mais bonito, talvez. Ele tinha todas as qualidades, mas o coração dele desagradou a Deus. Do que adianta você ser bonito por fora, você ter muitas qualidades no qual as pessoas te elogiam, mas só no fundo você sabe que isso não adianta nada. Se você não tiver a aprovação de Deus, de Jesus, nada adianta. Amém? Então eu estou aqui hoje para te dizer uma coisa: você não precisa passar uma imagem que você não é, você só precisa ser você mesmo. Deus gosta de usar pessoas comuns. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu comecei a gravar vídeos aqui no meu canal, eu achava que a minha maneira de explicar era muito simples e eu pensava que as pessoas não iriam querer acompanhar. Até mesmo um dia eu vi um rapaz comentando aqui no vídeo e aquilo me entristeceu muito. E ele comentou assim: gente, esse aí que é o pastor Antônio Júnior, nossa, as mensagens dele são muito bobas, são muito simples. Irmãos, eu confesso, aquilo me abalou muito, sabe? Mas depois, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a me mostrar que ele me queria exatamente desta maneira. Porque na verdade a simplicidade é uma característica de Jesus. Nós devemos ser simples, irmãos. Não adianta a gente querer passar uma imagem que a gente não é. Nós não precisamos usar máscaras. Deus nos ama exatamente como somos. Amém? E tem uma passagem que eu gosto muito lá em 2 Crônicas, capítulo 16, o versículo 9, que diz que os olhos do Senhor, eles examinam toda a terra para fortalecer aqueles que têm um coração totalmente dedicado a Ele. Oh, como eu anseio por isso, irmãos, ter um coração totalmente voltado para Deus, dia após dia. Isso quer dizer que Deus não está procurando pessoas fortes. Deus quer fortalecer aqueles que se dedicam totalmente a Ele. Amém? Então nós vamos orar agora. Se você foi tocado por esta palavra, eu quero te pedir um grande favor. Ao final da oração, clique nesse botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo e envie no WhatsApp. Irmãos, vamos espalhar esta palavra de hoje. Eu creio que ela não vai ser em vão e eu quero contar com a sua ajuda para a gente evangelizar este mundo. As pessoas estão precisando de Deus, irmãos, e eu quero contar com a sua ajuda. Envie para pelo menos 10 pessoas, tá bom? E você ainda pode fazer o seguinte: você pode escrever no WhatsApp da pessoa dizendo: Deus tocou no meu coração que você precisa ouvir essa oração hoje. Oh, irmãos, eu tenho certeza, o Espírito Santo vai fazer uma obra linda. Ele tem algo grande para fazer na sua vida e através de você. Ele está pronto para fazer coisas grandiosas através de pessoas comuns como você e como eu. Amém? Aleluia. Então, se você puder, feche os seus olhos agora e vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento especial. Muito obrigado, meu Pai, por esta oração. Que bênção, meu Pai, eu senti a presença de Deus. Eu sei que o Senhor tocou em muitos corações, mas agora eu te peço, Pai, coloque da tua paz, Jesus, essa paz que excede todo o entendimento. Enquanto nós nos entregamos a Ti, tem pessoas chorando aqui, meu Deus. Tem pessoas escrevendo pedidos de oração que aos olhos do mundo parecem impossíveis de resolver. Mas Jesus, eu te peço, coloca a tua mão de poder, Senhor. Faz um milagre grandioso, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer. Ó Jesus, libera uma bênção sobrenatural, Senhor. Como é bom quando a gente sente a tua presença, mas melhor ainda é quando a gente responde, abrindo o coração, entregando a Ti o nosso futuro, a nossa vida, tudo que envolve a nossa história. Ó Senhor Jesus, eu te peço agora, cura esta mulher, Senhor. Esta mulher que está com uma dor de cabeça insuportável, eu repreendo essa doença em nome de Jesus. Este homem que agora sente dores nas costas, dores na lombar, não consegue caminhar, eu repreendo essa dor em nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor carregou sobre si, lá na cruz do Calvário, as nossas enfermidades.
E é por isso que eu te peço agora, cura, Senhor, todas as doenças, tudo aquilo que aflige as pessoas, diagnósticos de câncer, diagnósticos de doenças terminais. Jesus, sopra o fôlego de vida agora. Sopra, Senhor, sopra, Jesus, o teu Espírito Santo, meu Pai. Faz a obra, Senhor, eu creio. É o novo tempo. Eu profetizo um novo tempo na vida deste homem e desta mulher. Que saia toda dor, que saia toda enfermidade. Oh, aleluia, Jesus. Renova também no Espírito Santo este homem e esta mulher que há muito e muito tempo não sente mais a tua presença. Jesus, nós rasgamos o nosso coração e não as nossas vestes. Nós clamamos, Senhor, faz um milagre em mim. E traga também, Senhor, a salvação, a vida eterna, meu Pai, a todos aqueles que crerem no Senhor. Jesus, este homem e esta mulher que estão abrindo o coração para Ti agora, salva eles, Jesus, liberta eles do pecado, escreve o nome deles no livro da vida, Jesus. Nós clamamos a Ti e já Te agradecemos, porque grande é a obra do Senhor na vida dos meus irmãos. Ó, Senhor, eu não conheço eles pessoalmente, mas eu sinto que, como se estivéssemos abraçados agora na Tua presença, nós somos um só. Não há divisão, não há contendas, há somente o amor, a paz e a união que vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço também por esta pessoa que agora está preocupada com dinheiro, está endividada, parece que não tem mais solução. Jesus, abra as portas, Senhor. Prospera o teu povo, Senhor. O teu povo tem que viver em prosperidade. Senhor, meu Pai, não nos deixe ficar devendo para ninguém. Não queremos ficar em dívidas, meu Pai. Queremos viver o sobrenatural do Senhor. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Não temos força. Nós estamos aqui reconhecendo que é só o Senhor na nossa vida. Nós somos fracos, insignificantes para o mundo, somos desprezados, mas o Senhor nos escolheu e nós estamos aqui orando, clamando, crendo que o Senhor estará conosco hoje e a partir de agora. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza,
o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor,
para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor.
Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia.
Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo.
Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.